Saudações, maior torcida do Vale dos Sinos. Chegando estamos com a 9ª edição do Memórias da Nossa Aldeia. Desde já, peço teu comentário, tua crítica, tua sugestão, teu compartilhamento nesse trabalho de recuperação de toda a história do Clube Esportivo Aimoré e de muitas curiosidades. Como todo mundo já sabe, no próximo domingo, Aimoré e Gaúcho se enfrentam pela divisão de acesso da temporada de 2025. E por mais que sejam equipes muito tradicionais do futebol pampeano, Gaúcho e Aimoré e Gaúcho não têm um histórico muito extenso de confrontos em termos de números, de estatísticas, diferentemente de outras equipes do interior que o Aimoré enfrenta costumeiramente. Isso se explica por alguns fatores. Fechamento do departamento de futebol profissional de ambos os times por um certo período, a diferença de divisões, como por exemplo a Aimoré na primeira, o Gaúcho na segunda e vice-versa, e também pelo fato do Gaúcho ter se fundido ao seu maior rival, à época o 14 de julho, e atualmente o Passo Fundo, formando um clube só lá pelos anos 80 até o começo dos anos 90. Dito tudo isso, temos registro de 20 partidas oficiais entre os dois times, com 6 vitórias para os alviazuis, 5 vitórias para os alviverdes e 9 empates, repetindo, um total de 20 jogos. O primeiro jogo oficial que se tem notícia entre Gaúcho e Aimoré ocorreu em 1967. A partida valeu pelo Gauchão daquele ano. Precisamente no dia 20 de agosto, o jogo foi disputado no estádio Volmar Salton, que como todo mundo já sabe, não existe mais, e a vitória foi Passo Fundês pelo marcador de 2-1. 15 anos depois, já com alguns confrontos na tablatura e ainda com muitos empates ocorridos nesse período, em 6 de novembro de 1982, justamente também no estádio Volmar Salton, o Aimoré obteve a sua primeira vitória oficial sobre o Gaúcho. O placar foi de 2-0. Mas essa temporada, a de 82, traz consigo um dos capítulos de maior relevância dentro desse choque entre índios e periquitos. Eu explico. Ao final das 18 rodadas da fase decisiva da divisão de acesso, ou segundona daquele ano, Bagé e Aimoré apresentavam 26 pontos, com o time da Fronteira levando vantagem nos critérios de desempate. Um pontinho atrás, com 25, estava o Gaúcho. E o time de Passo Fundo ingressou na Justiça Desportiva pleiteando os pontos atinentes a uma derrota que o Gaúcho sofreu contra o Lajeadense, no estádio Alviazul, em Lajeado. E caso o time de Passo Fundo lograsse êxito no seu intento judicial, automaticamente o Gaúcho subiria e o Aimoré cairia fora. A matéria que você acompanha agora foi publicada após a última partida do Aimoré, nessa fase decisiva da segundona de 82. Repare que à época os jogos de última rodada não eram simultâneos, foi após a última partida do Aimoré e antes dos confrontos derradeiros envolvendo o Bagé e o Gaúcho. E o mais interessante, o mais curioso disso tudo é que o departamento jurídico do Aimoré tinha certeza, absoluta convicção que tudo daria certo pensando nos interesses do índio. E um dos componentes, dos dois componentes do departamento jurídico do Aimoré à época, o senhor Homero Asbold, dividia seu tempo sendo advogado e treinador do clube. Tá aí o Homero na foto que você está acompanhando. Toda essa celeuma durou de arrasto até meados de 1983. Tanto é que Aimoré e Bagé jogam a final do certame de 82 somente em maio do ano seguinte. E claro, Bagé e Aimoré subiram para a primeira divisão de 1983. Outra passagem muito marcante que nos traz memórias maravilhosas é a final da terceirona de 2012, que consagrou o Aimoré campeão daquele campeonato e com isso o Aimoré tem o seu único título oficial em quase 90 anos de existência. Na finalíssima foram 2 jogos. O primeiro jogo disputado no Vermelhão da Serra em Passo Fundo, onde o time treinado por Gelson Conte deu um verdadeiro show, 3-0, fora os ameaços, como diz o outro. Os gols aimoresistas foram marcados por Jean, Márcio Reis e Thiago Matos. No jogo derradeiro, em São Leopoldo, no Monumental do Cristo Rei, um grande público, uma manada de pessoas foi à nossa casa e o Aimoré venceu por 2-0, um placar sólido, um jogo tranquilo. Naquele dia, o Gelson mandou a campo a seguinte escalação: Marcelo Pitol, Jean, Luiz Henrique, Gerson e Alex, Toto, Ian, Gabriel, depois Odair e Márcio Reis, Thiago Matos, depois Luquinhas e Japa. Os gols aimoresistas marcados pelo Toto, ídolo, e pelo Luquinhas. Lembrando que na última vez em que se fecharam por aí, quem levou a melhor foi o Gaúcho. Jogo disputado pela Copa FGF do ano passado, 2024, o Gaúcho mandou o seu jogo na BH Arena e levou a melhor 2-0 para cima do time de São Leopoldo. Revirando o nosso baú, encontramos essa matéria que completa 64 anos
de publicação. Em 21 de junho de 1964, o jornal Do Dia chama o Aimoré de touca do Internacional, vejam vocês. O Aimoré que tem aí um cartel bastante ruim contra o Inter. Há mais de 60 anos que o Índio não ganha do Colorado em confrontos em que o Inter esteja com o seu time principal, né? A gente excetua aí os confrontos de Copinha e de outras competições onde o Inter manda um time alternativo. E apesar desse retrospecto recente do Aimoré ser bem ruim contra o Inter, à época se justifica o Aimoré ser considerado uma pedra no sapato do Alvirrubro de Porto Alegre, porque o Aimoré tinha vencido alguns amistosos, tinha também triunfado contra o Internacional em jogos da Divisão de Honra no final dos anos 50 e no Gauchão de 1962. Bem peculiar essa matéria e essa história. Os aniversariantes dos próximos dias a gente destaca agora. O Chico Espina, que nasceu em 55, completa 70 anos. Ele atuou no Aimoré em 1985 e 1986. O Bizu, que atua no Aimoré um pouquinho antes ali do Aimoré fechar as portas, o Bizu atuou em 95 pelo Índio, está completando 65 anos no dia 18 de junho. E por último, mas não menos importante, o arqueiro Dagoberto, que jogou no Aimoré em duas ocasiões, em 85 e 1990. O Dagoberto nasceu em 62 e agora no dia 21 de junho chega a 63 anos de vida. Parabéns a eles, obrigado a todos pela audiência, por toda essa repercussão bem bacana que o Memórias vem alcançando, e eu replico o meu pedido feito lá no começo deste programa. Curtam, compartilhem, sugiram, deem pitacos, tudo isso é muito bem-vindo, tá certo? Um grande abraço a todos e até a próxima.